Então, bom, tô aqui, né, pessoal, com o primeiro podcast nosso, Os Inconformistas, que é um projeto bacana para a gente poder falar um pouco sobre gestão, sobre estratégia, e nada melhor do que começar aqui com o Maciel, que é o mestre aí da Academia SEO, é um baita gestor, é um amigo pessoal meu também, e no final eu vou trazer uma novidade aí do que o Maciel vai ter mais a ver com a nossa história. Mas para abrir essa conversa, eu queria fazer a primeira pergunta para o Maciel, que eu acho que o currículo dele dispensa comentários, né? O Maciel tem uma história espetacular, uma carreira executiva brilhante. Mas a primeira pergunta para a gente abrir é falando sobre inconformismo. Inconformismo é uma palavra que está hoje na cultura da Opus. A gente brinca que aqui a gente conhece a história das pessoas e vê quem brilha, são pessoas que são inconformadas, pessoas que querem fazer diferente. Mas falando sobre isso, abrindo isso, Marcelo, se você puder, né, resumir um pouquinho da sua história, assim, eu sei que ela é espetacular, mas contar um pouquinho pra gente da sua carreira. E a primeira pergunta seria, se você se considera um inconformista, se você acha que isso é uma característica que ajudou você nessa história toda aí. Bom, Felipe, muito obrigado, né, pela honra muito grande de ser o primeiro entrevistado aqui do podcast Inconformistas da Opus. Muito legal, fico muito contente dessa honra, desse privilégio. O tema do inconformista, eu acho que você pensar grande é o primeiro passo de você ser um inconformista. Porque se você pensar grande, você vai sempre querer mais, né? Você vai sempre ter não se conformar e não parar no tempo, né? Quer dizer, ou não ficar satisfeito com o que você já conquistou. Agora, primeiro é o seguinte, eu acho que eu tenho um pouco dessa característica de procurar sempre aprender, sempre fazer e sempre pensar grande. Então esse tem um ponto. Agora tem um tema do inconformismo que eu aprendi ao longo do tempo, que é o seguinte, a gente precisa comemorar mais as conquistas, né? A gente precisa celebrar mais as conquistas, porque ao celebrar mais as conquistas, você bota energia no time, né? Você faz o que é certo, porque precisa comemorar, e cria combustível, energia para as próximas conquistas, né? Uhum. Então eu acho que o esquema do inconformista, permanentemente inconformista, é legal, é muito importante, eu tenho um pouco disso, eu não sou mais inconformista porque tem esse ponto, mas eu gostaria, na minha carreira, de ter celebrado mais as conquistas. Porque senão a gente está sempre olhando para frente e não está comemorando. Tem que olhar, mas tem que celebrar as entregas. Mais. Se eu pudesse voltar, meus 30 anos, 35, meus 23 anos como CEO, por exemplo, você é um CEO, eu gostaria de ter celebrado mais as conquistas, porque isso é rápido, mas isso enche de energia e viabiliza as próximas etapas, né? Porque quando você fala de inconformista, é a pessoa que está sempre buscando uma sempre melhoria. Buscando mais pelo lado positivo, mas pelo lado da equipe, você pode sempre estar buscando mais, mas se a gente ir celebrando as pequenas conquistas, eu acho que melhora. Bacana, é importante. É mais combustível, né? Senão a gente está só queimando a gasolina, mas a gente está celebrando. Legal. E assim, uma próxima pergunta que a gente pensou aqui é esse mundo da inovação e a novidade, né? Como é que você fala sobre saindo do inconformismo e indo para a inovação? Como é que você lida hoje no seu dia a dia sobre assunto inovação? Eu lembro que você comentou um caso para a gente da 3M uma vez, sobre esse assunto da inovação. Enfim, como que você vê esse assunto inovação hoje na sua rotina? O tema da inovação é muito importante, sempre foi muito importante, e agora vai ser muito mais importante. Por quê? Porque à medida que a competição vai se acirrando, as margens vão apertando, você precisa estar sempre inovando. Precisa sempre estar inovando para estar na frente, ou em produto, ou em serviço, em soluções, na abordagem aos clientes, na abordagem interna da melhoria. Tá? Então, ficar inconformista em relação ao que você tem agora, pensar, mas a inovação, e outra, pensar em inovação como inovação de produto, inovação de serviços, né? Inovação de processos, né? Tudo tem ligação com a inovação. Inovação é você pensar sempre como que você pode fazer melhor. Agora, o que é o conceito de inovação, né? O que é inovação? Porque todo mundo foi inovação tal. O que é a inovação? A inovação tem dois níveis. Uma é você fazer diferente, você colocar coisas diferentes que vão melhorar o processo, o produto ou o serviço, e você vai fazendo inovações incrementais, né? A outra é a inovação disruptiva, né? A inovação disruptiva é você oferecer para o cliente
é algo que nem ele não sabe que ele quer, tá certo? Então você chega, ele fica surpreso, né? O Henry Ele Ford, nem imaginava que aquilo seria uma forma de entregar o objetivo que ele tem, né? Porque daí no marketing, então normalmente a gente pergunta para o cliente o que você quer. E esse é a base de tudo. Você perguntar para o cliente e fazer. Só que o Henry Ford falou o seguinte, que se ele perguntasse para os clientes dele lá no passado, que usava a charrete e a carruagem e tal, o que eles queriam um cavalo que corresse cavalo mais forte, mais rápido. Mais rápido e conversa. Então vem esse é um exemplo simbólico. Então, você está sempre procurando fazer a inovação, mas sempre pensando no cliente. A inovação tem que ser de fora para dentro, a gente tem que procurar. E aí esse mapeamento, as startups usam muito resolver a dor do cliente e tal, né? Quer dizer, então no final de tudo, você mencionou a 3M, eu tive um colega lá no conselho da DM lá nos Estados Unidos que era o CEO e o chairman da 3M durante 5 anos, 6 anos, eu convivi muito com ele. Eu perguntei para ele o que é inovação. Ele falou: inovação é resolver um problema que ninguém resolveu ainda. Tá? Então o que era o tema? É você sempre mapear qual é a dor do cliente e os teus problemas, principalmente do cliente, e você mapear o que está incomodando, o que não está, e falar: olha, isso aqui nós vamos resolver esse problema. Quer dizer, inovar é resolver um problema que ninguém resolveu ainda. O que é uma empresa inovadora? É a empresa que tem capacidade de mapear bastante os problemas e aí fazer e resolver o problema através da inovação. E aí pegando o gancho, trazendo para o mundo da Opus, né, que a gente faz essa fusão da indústria automobilística com a construção civil, que é uma indústria obsoleta, parada, com pouca inovação. Como é que você vê, então, falando sobre futuro da construção e as possibilidades grandes que tem, pensando do lado do cliente, né, que ele nem imagina que ele poderia fazer uma edificação mais tecnológica, mais moderna, mais flexível. Como é que você vê o impacto da tecnologia e da inovação nesse mundo da construção? Como é que você vê isso aí? Eu sei que tem a veia de indústria e da tecnologia, como é que você vê isso? O tema da 80% das patentes que são geradas no mundo é combinação de tecnologias existentes que você combina para fazer um produto novo. Ou seja, 80% das patentes. Não é um produto novo, um negócio completamente novo. Tá? Eu também, de novo, no conselho da DM tinha um sujeito lá que era o vice-presidente da Liquid, né? Liquid, francesa. Eles faziam 600, 700 patentes por ano. Só para você ter ideia, o Brasil faz 800, 900 patentes por ano. Surreal. Só ele sozinho, a 3M faz 3.000 patentes por ano. E a Liquid... As 600, 700, a máquina de patente. As 600, 700 patentes que a Liquid fazia era usando os gases na natureza para novas soluções. Então ele pegava esse com esse, fazia um produto de solda. Ele pegava esse e esse, ele fazia uma questão de ambientação de UTI. Pegava esse gás, um nitrogênio com isso, com tal, e fazia um outro produto. Então, quando você fala da combinação da indústria automobilística com a construção civil, é isso. A inovação, você pega dois mundos, dois conceitos. Dois assuntos. Dois conceitos e junta. E no caso da Opus é o seguinte, o que tem? Você tem de um lado uma vantagem espetacular que a construção modular, ela resolve problemas muito interessantes, por exemplo, nessa área do alojamento, né? O alojamento sempre é feito em áreas remotas. Na área remota, até para fazer a construção civil não tem gente. Então você faz rápido, você vai lá e dá uma solução. Eu vou fazer... Produz em outra área. Em outro lugar e leva para montar lá. Pronto, já é uma solução. Segundo, é mais rápido. Terceiro, é mais sustentável. Quarto, é mais econômico. Mais segurança para o seu colaborador. É mais segurança, mais conforto. Então é uma combinação. O que está fazendo a construção modular e particularmente a Opus é uma oportunidade espetacular porque resolve sincronizadamente várias soluções para o cliente. O desafio, como é uma novidade, é contar isso para o cliente que existe. Isso aí é aquela inovação mais de disrupção, onde o cliente não vai melhorar a construção civil, ele não vai fazer a casa que ele demorava 1 ano para fazer, 12 meses, vai fazer em 11 meses, ou vai fazer em 10 meses, ou que ele fazia 30% de desperdício, ele vai fazer 20%. No lugar de 12 meses, 15 meses, vai fazer em 1 semana. É uma disrupção. Só que essas disrupções, ela tem que ser comunicada. Você tem que mostrar para o cliente. Nunca ninguém pensou num iPhone.
Aí o Steve Jobs teve que chegar lá e falar, olha, isso aqui funciona assim e tal, tal. E para poder fazer, porque ninguém pensou nisso. Então, a construção modular, embora já seja bem ativa, por exemplo, nos Estados Unidos, aqui no Brasil só está começando. Está incipiente. Então, é uma solução maravilhosa, a Opus tem um futuro espetacular, mas tem esse desafio da comunicação com o cliente, de mostrar para o cliente e de trazer esse assunto para a pauta dos decisores das empresas. É isso aí, contar essa história, né? E mostrar que existe essa opção de construir de um tem jeito muito mais moderno. Tem um desafio grande do marketing, né? É isso aí. Desafio do grande do marketing. Contar essa história. E aí, saindo desse mundo da inovação, né? Indo para o mundo da construção modular. E falando de gente, que no final isso tudo só pode ser feito com as pessoas. Indo pro, né, que eu costumo falar, o Maciel eu tenho como um mentor assim na minha carreira também. Tem uma coisa que você falou para mim sempre, que foi a dedicação do seu tempo para as pessoas. Se você pudesse voltar atrás, você, né, como líder, teria dedicado mais tempo ainda para a gestão de pessoas. O que você diria numa empresa inovadora, num assunto tecnológico, né, uma empresa que está procurando desromper? Qual a recomendação que você daria para líderes que estão tocando o dia a dia de uma empresa assim? O que seria uma recomendação para um líder poder ser um profissional de sucesso nessa dinâmica de uma empresa inovadora? O seguinte, quer dizer, a questão de gente, de pessoas e tal, ela, por exemplo, nos pontos que você tocou, por exemplo, na inovação, né, a retenção das pessoas, as pessoas pedem demissão da empresa, pedem demissão do chefe, não é da empresa. A pessoa chega e fala assim, lá na empresa é assim, naquela sala ali, naquela área da fábrica que é assim, na sala ao lado já é diferente. Mas para a percepção das pessoas, a empresa é assim. Por isso que tem a área... É a figura do líder. É o líder. A pessoa pede demissão do líder, não é do... Lógico, às vezes recebe uma proposta, né, ganhar 100% a mais, não sei o que, é diferente. Mas tem isso. E o que é, então, a minha recomendação? É o seguinte, a primeira questão é um ambiente de trabalho. O líder precisa criar um ambiente de trabalho que seja um ambiente de trabalho correto, transparente, inclusivo, onde as pessoas tenham prazer de trabalhar. E tal. Então, esse é o papel do líder, é o primeiro ponto. Se fizer isso, a produtividade aumenta, a inovação aparece. Né? A inovação só aparece se tiver espaço para as pessoas trabalharem, se tiver espaço para as pessoas falarem, criarem, se for reconhecido isso. A segunda questão, que é muito importante, é você ter esse tema da delegação. Quer dizer, as pessoas querem fazer projetos legais, querem fazer coisa interessante. A delegação alivia o tempo, que é uma coisa tremenda nos dias de hoje, né? A importância da gestão do tempo. A delegação alivia o tempo do gestor para ele fazer o que só ele pode fazer. Ele cria um ambiente importante, as pessoas gostam de fazer, as pessoas que querem crescer, talentos, gostam de fazer projetos desafiadores, né? E a melhor maneira de desenvolver talentos e pessoas na empresa é delegando coisa importante para a pessoa fazer, para ela se testar e fazer. Então, para o líder, são 3 coisas. A primeira você já falou, precisa ter tempo para cuidar das pessoas. Normalmente eu pergunto para os líderes, vem cá, você é bom de gente? Não, sou bom de gente, por isso eu fui promovido aqui. Você se dedica para a gente? Muito, muito. Aí eu peço para a pessoa, falo, olha, pega no mês passado, quanto tempo que você se dedicou para as pessoas? Olha na tua agenda. Quanto tempo você acha? Volta lá no calendário. Quanto tempo você acha? Cara, o mais recente, falou 30% mais ou menos. Aí no dia seguinte ele me ligou, pô, mas eu deu 12. Mas na cabeça dele é 30. Eu falei, então, mas esse mês foi atípico, viu, Marcelo? Porque teve isso, não sei o que e tal. Eu falei, então pega o outro mês. Aí voltou, puta, no outro foi 15. E a percepção era 30. A percepção que tinha que era 30. Mas o que é? As pessoas podem estar perguntando, mas o que é tempo para quê? É tempo para definir meta, apoiar no atingimento da meta, falar de remuneração, falar de ambiente de trabalho. Os one-on-ones para poder entender. O ano para poder fazer, para ajudar a atingir a meta. As percepções dos gaps, as oportunidades de treinamento. Acompanhamento de roadmap da jornada do líder. O que pode fazer, questões comportamentais. Né? Hoje você contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Então, e o comportamento, muitas vezes o feedback, dá um feedback, a pessoa aprende, não está percebendo. Então, essa lista de coisas que o líder precisa fazer e tal, porque o líder tem que saber o seguinte, ele foi promovido porque ele é fazedor, mas se ele continuar fazendo,
ele não vai formar gente, ele vai né? acabar sendo demitido. Então, o líder tem que saber que ele era fazedor, foi promovido, agora ele tem que fazer. Fazer é diferente de fazer. São skills diferentes. Quanto mais você vai subindo na organização, menos você faz, mais você tem que fazer. E são skills que precisam ser treinados, né? E o seguinte, o último comentário aqui, rápido, uma sugestão para o líder. Saber o seguinte, olha, você que foi promovido, o teu sucesso, a tua medida de sucesso era você entregar, atingir as tuas metas e ser reconhecido porque você atingiu as tuas metas. Quando você fica líder, o teu sucesso é o sucesso da sua equipe. Não é o teu sucesso. Você não fala, o líder, o sucesso do líder, ele atinge a meta dele se a equipe atingir a meta. Se eles conseguirem entregar. Então precisa saber o seguinte, uma coisa é quando a tua contribuição é individual, quando a tua contribuição é coletiva, cada vez mais você vai subindo na organização, mais gente precisa entregar as suas respectivas metas para você entregar a sua. Então, precisa ter tempo e realmente medir na agenda o tempo que você dedica para as pessoas. Um líder, de primeira instância, tem que dedicar 30%, 40% do tempo para os assuntos de gente, incluindo aí meta, acompanhamento, 40%. À medida que vai subindo, você vai tendo que 50%, mais tempo vai ter que fazer tempo. Saber que o ambiente de trabalho depende, a inovação vem de um ambiente inclusivo, a produtividade vem de um ambiente inclusivo. E a delegação é a melhor maneira de desenvolver equipes e ainda tem como benefício extra que alivia o seu tempo para você focar no que só você pode fazer. Sabe o que é interessante disso que você está comentando? Lá no OPM de Harvard, uma coisa que o professor nosso de liderança falou muito forte é a necessidade da gente ser inclusivo na hora que uma pessoa entra para a organização. Porque normalmente a pessoa ela é um forasteiro, né? E toda empresa quer mostrar, uma empresa que é de sucesso e tudo, que ela tem resultados bons e que essa pessoa vai ter que fazer valer a entrada dela. Na verdade, tem que inverter esse ciclo. Então a pessoa tem que se sentir bem-vinda primeiro, sentir que ela faz parte do time, ela ser incluída para ela poder desalavancar. E aí uma coisa interessante do que você comentou é sobre ciclos profissionais, né? Então, o momento que você é eventualmente um estagiário, um analista, você está começando, você tem que fazer, né? E depois você vai se tornar um líder e você vai ter que fazer. Sobre esse ciclo profissional, esses momentos, é verdade que você falou que você chegou a falar não para a Ford por conta do convite para ser CEO? Como é que aconteceu isso e como é que você fala sobre esse tema de ciclos, né? Do momento certo da carreira para cada coisa? Que muita gente quer pular o degrau, né? O seguinte, outro dia eu vi a Luísa lá da Magazine, né? Ela falou assim que a carreira é como uma escada. Você pode subir rápido, mas você não pode pular os degraus. Se você quiser pular o degrau, você cai. Você pode subir rápido, mas é degrau por degrau, né? E então que é um ponto importante. Então isso é só a questão da carreira. O ciclo é importantíssimo você saber o seguinte, você iniciar alguma coisa, executar, terminar. Então, nas empresas, você pode fazer diversos ciclos. Na mesma vez, você não precisa mudar de empresa para mudar o ciclo, mas você precisa começar alguma coisa, porque se você começa, faz e termina aquele ciclo, você aprende. Porque se você vai no meio, você não vai aprender. Outra coisa, você dá uma contribuição para a empresa, você gera valor se você fizer isso. Então você gera valor, aprende, aumenta a tua empregabilidade, aumenta a tua possibilidade de ser promovido. Raramente a gente faz um ciclo, por exemplo, na faculdade. A pessoa entra na faculdade, tem 10 vezes, 15 vezes que fala, puta, o que eu estou fazendo aqui? Será que não era melhor eu estar fazendo outra coisa? Será que não era melhor eu já estar trabalhando? Mas, pô, mas já estou aqui, tal, vou fazendo, tal, no final se forma, puta, é uma coisa espetacular e tal, serve para a vida toda. Então, tem que sempre pensar nos ciclos de 2, 3 anos. Bom, e falando sobre essa construção de ciclo, reputação, pensando quem está ouvindo aqui a gente, né, no LinkedIn, no YouTube, o que você daria de um conselho para um jovem que está, né, querendo construir uma carreira executiva, ter uma reputação? Qual seria esse um conselho? Olha, o conselho para quem está executando, que é executor, é um analista, está no início da carreira, etc., eu não tenho nenhuma dúvida, tenho isso muito claro na minha cabeça. Tem que entregar resultado. Você tem que entregar o que você está fazendo agora, não é ficar pensando na próxima etapa. A melhor maneira de você ser promovido para a próxima etapa não é pensar na próxima etapa, é executar o que você está fazendo agora. Quer dizer, executar.
Você tem um mindset que você está ali para entregar o resultado, não é para dar explicação por que você não atingiu o resultado. Tem dois perfis. Execução. Tem o perfil que executa, que encontra as formas, não deu certo aqui, vai para cá, vai para lá, tal, entrega. E tem o outro que fica explicando. Esse aqui é protagonista, esse aqui é vítima. Tá certo? Quer dizer, seja protagonista da sua carreira, seja o CEO da sua própria carreira. Executa o que você tem que fazer. Pede ajuda para o chefe, pede ajuda para o colega, pede ajuda para o terceiro. Procura aprender tal e entrega o resultado. Resolve. Entrega o resultado. Então, esse, para o jovem analista, etc., essa é a minha recomendação. Para quem já é líder, então, só para dividir aqui, você já momentos é diferentes. Analista, você tem que entregar o resultado. O que depende de você com energia, com vontade de fazer, com atitude. Né? Esse é o caminho do sucesso. Para o líder precisa ser um líder conector. Tá certo? O líder tem que conectar a equipe, ela tem que conectar a sua área com outras áreas. E o líder conector tem como atitude o seguinte: eu estou aqui para resolver os problemas e não estou aqui para aumentar o problema. Eu tenho um problema, porque o RH, porque o jurídico, porque o contrato, porque o cliente, porque não sei o que e tal. Isso é explicação, né? O líder está ali e tal, e ele fica arranjando, apontando o dedo e tal. O líder que é o perfil atual, moderno, e que vai ser das 200 reuniões que eu já participei de promoção de pessoal e tal, a gente antigamente já fazia isso mais ou menos, mas não tinha organizado dessa forma, na cabeça. É a pessoa que resolve o problema. Qual é o problema? O problema é esse, então nós vamos resolver o problema, vamos desconectar. Tem lá a empresa é como se fosse uma refinaria, assim, cheio de tubos e tal. De repente, entope um tubo, o líder vai lá e desentope aquele tubo. Vai lá e conversa com os outros, conversa com a outra área. Estou tendo um problema com a outra área lá, vou lá resolver com a outra área, senta, conversa. Olha, nós estamos com esse problema aqui, pô, você não entregou o negócio, o que eu faço, o que a gente ajuda a fazer? Isso em todas as áreas. É o líder que existe o problema, é meu, eu vou ajudar, eu vou fazer e eu vou conectar tudo para poder atingir o objetivo. Então, ter esse mindset no líder, no analista, no início da carreira, o mindset é o seguinte: eu vou entregar o meu resultado, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou entregar o resultado com a melhor qualidade, com a execução, vou para cima, com excelência. À medida que você fica o líder, você tem que fazer, conectar a sua equipe, mas você tem que conectar com os teus outros peers, você tem que conectar com o fabricante, tem que conectar com o fornecedor, você saber que você está ali para resolver as coisas, para resolver os problemas. O problema vai aparecer o tempo todo. Então você tem que resolver, não é ficar apontando o dedo, explicando, falando de quem que é a culpa. Depois resolve e depois vamos ver o que faz para não acontecer de novo. Muito bom. E vendo você falar, Marcelo, eu já consigo imaginar na dinâmica da empresa quais pessoas que estão agindo assim. E você já vê que aquela pessoa brilha, porque aquela pessoa está lá para resolver o problema e para se conectar com os pares, né? Muito legal. E aí, pegando, né, o que eu comentei no início aí da nossa conversa, falando em conselho, o Maciel agora ele vai integrar o time da Opus, né, como parte do nosso conselho consultivo. Então é um prazer para a gente, que a Opus é uma empresa jovem, uma empresa que está crescendo, nós estamos, né, numa aceleração gigantesca e é um prazer ter você hoje fazendo parte oficialmente da Opus, do nosso dia a dia, né, dos rituais nossos de gestão. E a próxima pergunta é ligada a isso, né? O que te motivou, né, o Maciel, com essa história por Hyundai, né, Caoa, Ford, Suzano, grandes empresas, entrar numa empresa jovem como a Opus e dedicar seu tempo, né? Nós estamos aqui em Belo Horizonte, o Maciel veio de São Paulo ontem à noite, então, né, veio para cá para poder passar o dia com a gente aqui na rotina de ritual de gestão. O que te motivou a embarcar nesse foguete aí com a gente? Não, olha, eu tenho o seguinte, né? Primeiro é uma honra muito grande para mim, um prazer enorme. Assim, estou gostando muito desse trabalho. Já estou há algum tempo, né? Já há uns 2 anos que a gente está mais próximo, juntos, né? Isso. Mas a gente já conversa há muito tempo. O Felipe é muito amigo da minha filha e a gente já se conhecia aí do esporte e tal. O que tem é o seguinte: primeiro, são 2 frentes, né? O business da Opus é um negócio muito legal, né? Porque é um negócio disruptivo, é um negócio que tem um propósito muito legal, né? Que você vai dar habitação melhor de todas as formas, vai dar alojamento melhor, escritórios mais legais, mais confortáveis e tal. Então tem um mercado muito a ser explorado.
Então é um negócio que eu acho que o business é uma coisa muito legal, tem um potencial tremendo a empresa e eu quero ajudar nesse processo de crescimento. Então isso é uma frente importante. A segunda coisa é o time, né? Então vocês, por exemplo, os fundadores, você, o Fred, o Léo, são pessoas que eu tenho uma empatia muito legal, né? A gente se entende bem, tem mais ou menos a mesma direção, os mesmos valores. Então esse alinhamento de propósito, esse alinhamento de valores e tal é muito importante numa decisão dessa de conselho, né? Bacana. Que é muito importante. Então isso também é o time. O time geral da Opus também eu tenho muito boa impressão. Acho que vocês estão construindo um time, não teriam chegado aqui sem um time legal, então cada vez mais eu vou entendendo por que vocês chegaram até aqui, né? São as pessoas. À medida que eu vou conhecendo as pessoas. E também tem um terceiro, essas são as duas questões centrais, né? O negócio é legal e as pessoas são muito legais e tal. Então essa é uma coisa muito importante para mim. E tem uma terceira questão, que a Opus mata um pouco minha saudade da área industrial, né? Da indústria. Do core business da indústria. Do aço. Eu tenho trabalhado da robótica, da construção, da logística, entendeu? Isso mata um pouco a minha... Passei minha vida inteira fazendo isso. Né? Depois, agora, nos últimos anos, eu tenho trabalhado muito pro digital, em empresas, né, de tecnologia, sou conselheiro lá da MBRF, eu já 17 anos e tal. Também foi uma experiência, eu via isso lá atrás, né, no Marcos, no potencial tal. Eu fui para o conselho da Marfrig, que faturava, estava 2 para 3 bi, né? Esse ano faturou 150 bi. É impressionante. Né? Então tinha 2 poucas mil pessoas, agora tem 130 mil pessoas e tal. Então eu acompanhei esse processo. Nós começamos a conversar, acho que a Opus não tinha nem 50 funcionários, começou as primeiras conversas. Hoje nós estamos em 1.200, né? Eu vejo um potencial assim muito interessante. Então, o fato, eu acho que tem duas coisas. Primeiro, mata a saudade, e é o seguinte, é um negócio que todo dia que eu venho aqui aprendo coisas novas também, diferentes, mas eu acho que a minha contribuição também, da minha experiência passada, isso é minha próxima pergunta. O que você acha que seria a sua maior contribuição, conhecendo já um pouco da nossa história, já vivendo aqui com a gente, né, o dia a dia? Qual que você acha que é a sua principal contribuição para o negócio, para a Opus e para a construção modular, né, na figura da Opus? Eu vejo assim, eu acho que eu tenho a minha experiência, né? Trabalhei 36 anos como engenheiro, executivo, fui 23 anos CEO, participei de conselhos, né? Estou há mais de 30 anos em conselhos, né? Fui 11 anos do conselho da ADM lá nos Estados Unidos, que é a maior empresa do mundo de agro, fatura 100 bi de dólares, e fui 11 anos no conselho lá da ADM. Então eu aprendi muita coisa na parte internacional. Então eu acho que eu posso colaborar com vocês na construção dessa empresa grande, né? Na construção, aonde tem os pontos e tal. E associado isso é da minha experiência particular, mas eu já fiz 140 entrevistas lá na Academia CEO. Cada entrevista que eu faço, eu aprendo muito. Na preparação, a gente tem lá 2, 3 pessoas, a gente prepara muito as perguntas para poder fazer a pergunta específica para as pessoas. Então, eu me sinto hoje assim, preparado para ajudar vocês com a minha experiência, mas mais preparado com o que eu tenho aprendido todos os dias com as entrevistas da Academia CEO. Mas eu acho que o ponto geral é a questão, do ponto de vista geral, é a gestão do crescimento de uma empresa que é boa para ela se tornar extraordinária e que está crescendo, já é uma empresa de médio porte para grande porte, para uma mega empresa nacional, internacional e tal. Eu acho que eu posso colaborar. Agora, para mim, eu sou muito alimentado com as coisas do dia a dia, que eu vou aprendendo e juntando, né, conectando os dots aí para poder dar... Espero que eu possa contribuir aí com a Opus. Não, espetacular. Vai ser um prazer ter o Maciel cada vez mais perto da gente aqui. Enfim, obrigado, Maciel, pelo tempo aí, obrigado pelo investimento da sua energia na nossa jornada aqui. Tamo junto nessa daí. Quero dar uns parabéns para a equipe toda da Opus, para vocês fundadores e para a equipe toda. Isso é você tem assim uma empresa espetacular, com um potencial muito grande,
né? E as pessoas que fizerem ciclos internos aqui, à medida que vai crescendo, a fila anda, né? Então todo mundo tem muito potencial aqui dentro para crescer, desde que faça, entregue os seus resultados e seja um bom líder. E a gente tem história aqui, assistente que hoje é gerente na Opus. Eu acho que esse que é a maior contribuição que a gente pode entregar e mostrar essa força, porque no final do dia a empresa ela não existe, né? Ela é fictícia. O que existe são as pessoas conectadas, as pessoas juntando energia e entregando esse propósito. As empresas têm estratégias que não são muito diferentes, tem inovação, mas tem estratégia, a diferença está nas pessoas, que fazem o quê? O que as pessoas fazem? Constroem boas estratégias e executam. A execução extraordinária que é o que faz a diferença entre as empresas. E a execução extraordinária é feita por quem? Por pessoas. Gente. A diferença é a execução. Porque senão fica aquele plano, business plan maravilhoso, mas não entrega, né? A execução, se não que tem é? as pessoas. É gente com método. Né? Gente com método. E é assim que faz, e vocês está no caminho certo. Isso aí. Vamos lá. Obrigado, viu?